Vocês já pensaram um país que tivesse dois santos de altíssimo nível, né? Seria uma maravilha, uma graça esse país. E se esses dois santos tivessem um devoção pelo outro, não seria mais maravilhoso ainda? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Essa é a história que eu vou contar hoje para vocês no programa Padre Pio. Salve Maria. Bom, o santo que tinha grande devoção ao Padre Pio era nada mais, nada menos do que Dom Orione, São Luís Orione, né? Que foi canonizado também, eu creio que em 2004. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre São Luís Orione. Vou falar antes, para vocês verem como era a devoção que ele tinha ao Padre Pio. Ele defendia o Padre Pio em todas as situações. O Dom Orione, então, primeiro eu dou um breve relato a respeito de quem era Dom Orione, para depois nós entendemos melhor a importância do Dom Orione na devoção ao Padre Pio. Não esqueçam que na próxima segunda-feira, finados, missa de finados por todos os antepassados dos filhos protegidos do Padre Pio. Se você ainda não é filho protegido do Padre Pio, você pode se fazer filho protegido ligando para o 0800 006 1223 e já aproveita para pedir o seu escapulário de Nossa Senhora do Carmo e do Padre Pio. E você que não é inscrito no nosso canal, você pode entrar nessa missa desde que você clique aí em inscrever-se, acione o sininho e aí todos os seus antepassados também que estejam no purgatório serão lembrados nessa missa, será rezado por eles. Olha, para quem deve rezar pelas almas purgatórias, como todos nós, isso é muito importante, né? Bom, vamos lá? Dom Orione, nascido em Pontecurone, numa família profundamente religiosa, em 14 de setembro de 1885. Ele nasceu 2 anos antes do Padre Pio. Entra na ordem franciscana no convento de Voghera, mas em 1886, certo? Não, como é que é isso? Como é que pode ser? Nasceu em 85 e aqui deve estar errado isso aqui, mas em 86 ele foi licenciado por causa da saúde fraca. Então, ele não nasceu em 1885. Em 1885, ele entrou na ordem franciscana. Tá bom. Então, ele nasceu bem antes do Padre... Bem antes, não. Ele estava jovem, em geral, uns 10, 12 anos antes, né? Do Padre Pio. Em 1886, ele tinha uma saúde muito fraca, é muito parecida a história com o Padre Pio, né? Nesse sentido, e ele foi licenciado. Quer dizer, mandaram ele para alguma diocese, alguma coisa assim. Em 1889, ou seja, 3 anos depois disso, ele entrou no seminário de Tortona e torna-se sacerdote em 1895. Então, vocês veem que ele era contemporâneo do Padre Pio. Já pensou aqui, graça para a Itália? E eu acho que tinham outros santos nessa mesma época, mas que talvez não tenham sido conhecidos, porque antigamente tinha muito mais santos do que hoje. É impressionante. Eu sou levado a achar isso, né? Não posso afirmar. Em 1899, fundou a Pequena Obra da Divina Providência, que eram religiosos empenhados na caridade e em pregar o Evangelho. Os Pequenos Cotolengos, que tem aqui no Brasil, aliás, são uma casa em que promovem e apoiam os deficientes físicos e mentais. A ordem teve aprovação diocesana em 1903. Em 1908, ele viaja para Messina e para Reggio Calabria para ajudar o povo por causa do terremoto. Em 1915, esteve em Mársica, Abruzos, para ajudar por causa de outro terremoto. No mesmo ano, funda a Congregação das Pequenas Irmãs da Caridade. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, começa a espalhar o seu trabalho na Itália e no mundo. Milão, Gênova, Roma, Buenos Aires, São Paulo, Santiago. Viajou ao Brasil por 4 vezes. Olha só que coisa. Dom Orione fundou e construiu o Santuário Nossa Senhora da Guarda, em Tortona, e o Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, em Corvino Sanchirico. Eu não sei, pronúncia italiana aqui é terrível para mim, viu? Faleceu em Sanremo,
no dia 12 de março de 1940, ou seja, ele morreu 28 anos antes do Padre Pio. Mas teve um longo período em que os dois estavam ativos ali. Foi sepultado na cripta do Santuário Nossa Senhora da Guarda até 26 de outubro de 1980, quando foi proclamado beato e depositado numa urna de vidro para veneração pública. Para sua canonização, a Igreja reconheceu como milagroso o restabelecimento, em 1990, de Pietro Penaca, 78 anos, de Monperoni, doente de carcinoma nos pulmões, que viveu por mais de 12 anos e morreu, de velhice, em 2001. Quer dizer, foi curado completamente do câncer. Né? A canonização ocorreu no dia 16 de maio de 2004. Né? Bom, o Papa Pio XII o chamou de pai dos pobres, benfeitor da humanidade sofredora e abandonada. Portanto, esse era o carisma dele, essa era a vocação dele. É interessante a gente ver. Agora, como é que era ele? Quem era a grande devoção dele era Padre Pio. Então, naquele período, né, anos de 1920, na Itália, havia um outro grande espírito, além do Padre Pio. Aqui quem está falando é a fonte aqui é do livro Padre Pio, um santo entre nós, do Renzo Allegri, que era um jornalista, escreve muito bem. Então ele disse que naquele tempo, em 1920, havia outro grande espírito, além do Padre Pio, que polarizava a atenção dos crentes, Dom Luigi Orione, fundador da pequena obra da Divina Providência, hoje já distinguido com a glória dos altares. Portanto, hoje já é São Luís Orione. Tinha fama de ser um sacerdote iluminado, por isso, um dos grandes amigos e admiradores do Padre Pio. Monsenhor Antônio Valbonese, bispo de Menfi, quis conhecer a sua opinião sobre o Padre Pio, porque o Monsenhor Valbonese, que ia muitas vezes a São Giovanni Rotondo, tinha sido convidado a deixar de fazê-lo. Olha, aí já estava começando a perseguição ao Padre Pio, hein? A deixar. Então, falaram: olha, você está convidado a não vir mais aqui. Uhum. A deixar de se relacionar com o Padre Pio e, em suma, a afastar-se dele, de modo que as pessoas compreendessem, também através do seu comportamento, que aquele religioso era para a Igreja um equívoco. Não era santo. Meu Deus. Mas Monsenhor Valbonese, que não partilhava a opinião do Santo Ofício, antes de aceder a tal solicitação, quis ouvir o parecer de Dom Orione. Ele falou: vou perguntar para um outro santo o que ele acha do Padre Pio. E vamos ver o que Dom Orione diz aqui do Padre Pio. Vocês vão gostar. Escreveu-lhe uma carta, a qual Dom Orione respondeu. Era uma carta que hoje, depois de ambos os protagonistas terem recebido na história o reconhecimento pela sua verdadeira identidade espiritual, detém significados de excelsa iluminação. É uma carta falando de um santo falando de outro santo. Dom Orione utiliza uma linguagem particular, condizente com a sua profunda humildade, mas diz claramente coisas essenciais. Vamos ver o que ele dizia. Esclarece desde logo que aquilo que vai escrever-lhe lhe foi dito por Jesus. Olha só que impressionante, hein? Nosso Senhor Jesus Cristo mandou ele escrever aquilo. Ele, por assim dizer, isso aqui é um ditado. Então, aspas, Padre Pio, escreve ele, deve pertencer por inteiro a Jesus crucificado e, por amor a Jesus e à Santa Igreja, deve ser crucificado em alegria e caridade. Nosso Senhor que escreveu, mandou ele escrever isso. Indica, assim, que o Calvário é o caminho que o padre está percorrendo. O Padre Pio está percorrendo um Calvário, com as perseguições, tudo mais. E especifica ainda, tudo carta do Dom Orione, ditada por Nosso Senhor, e especifica ainda, Nosso Senhor e a Santa Igreja, nossa doce mãe, só podem ser amados e servidos na cruz, na humildade, na obediência e caridade. Está aqui um programa de vida. Né? Nosso Senhor, a gente quer obedecer ao Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora. Então, cruz,
humildade, obediência, caridade. Obediência, portanto, à igreja. Aqui agora volta o padre Parente comentando. Não, o Renzo Alegre comentando, né? Obediência, portanto, à igreja, que está sempre, de qualquer modo, intimamente ligada a Cristo. Não cabe a nós julgar, nós temos que obedecer. Assim, Monsenhor Valbonese deve obedecer e esquecer San Giovanni Rotondo e o Padre Pio. Era a conclusão. Quer dizer, se tinha que ter obediência, ele tinha que obedecer. Todavia, Dom Orione continua sua carta dizendo outras coisas que constituem uma magnífica declaração de estima e admiração pelo Padre Pio, dando claramente a entender que não apoia, de fato, o juízo do Santo Ofício, nem considera que Padre Pio seja um impostor ou um histérico. Era o que falavam do Padre Pio. Pelo contrário, considera-o um grande espírito, um santo. Aqui, de novo, aspas, Dom Orione. Vossa Excelência Reverendíssima, falando com o bispo, né? Abrace com o santo ósculo Padre Pio, e também em meu nome, que sou miserável. Queria beijar-lhe o hábito e o cordão, e queria dizer-lhe que, em espírito, lhe beijo as mãos e os pés muito fraternalmente. Meu Deus do céu. Essa insistência, estas repetições de beijos não são casuais, são um modo de dizer de quanto amava e estimava o Padre Pio. Dom Orione foi um grande defensor do Padre Pio. Sabe-se que empreendeu enérgicas ações junto à Santa Sé para tentar revogar as restrições impostas ao padre. Não julgava, mas agia, e a sua ação encerrava uma torrente impetuosa. Quer dizer, foi um grande lutador pela libertação do Padre Pio, que estava proibido de rezar missa, de dar bênção, de ouvir confissões, de aparecer em público. Imagina, que tormento. Dom Orione contribuiu de forma notável para divulgar a verdade sobre o Padre Pio aos vários cardeais. Interveio junto ao cardeal Carlo Perosi, seu amigo, que era prefeito da consistorial, que é o dicastério do qual dependiam as decisões a tomar sobre o caso Padre Pio. Então, ele foi lá diretamente com o cardeal. Quando o cardeal Perosi lhe respondeu que o seu dicastério não era competente para isso, Dom Orione o ameaçou com severidade. Disse, Vossa Eminência terá de se arrepender e de prestar contas ao Senhor. O Renzo Alegre diz, e a profecia cumpriu-se. Quando estava às portas da morte, o cardeal mandou chamar Dom Orione e reconheceu as suas próprias responsabilidades em relação ao Padre Pio. Quer dizer, ele não quis ajudar mesmo. Através de outros documentos, deduzia-se que Dom Orione continuou sempre a interessar-se pelas experiências de Padre Pio. Enquanto estava em Buenos Aires, quase no fim dos anos 20, descobriu que tinham sido proibidos alguns livros que contavam a história do Padre Pio, e que as pessoas já não podiam aproximar-se dele. Aos amigos que lhe perguntavam como era possível que a igreja fosse tão severa com o Padre Pio, ele respondia, é a sinagoga que continua em ação. Não é que ele chamou a igreja de sinagoga, mas eram os elementos da sinagoga de Satanás que estava agindo contra o Padre Pio. Por essa razão, os amigos perguntaram-lhe se conhecia bem Padre Pio, e ele respondeu que nunca se tinham visto, mas que se conheciam. Que coisa maravilhosa! Meu Deus, que coisa maravilhosa. Também Padre Pio nutria, agora é o outro santo. Também Padre Pio nutria grande estima e veneração por Dom Orione. Confessou isso a um advogado de Montevidéu. O que falou o Padre Pio do Dom Orione? Diz, Dom Orione, esse sim é um santo. Padre Pio dizendo, eu nem sequer sou digno de lhe tocar a orla da batina. O outro dizia, eu quero beijar o cordão, a batina, os pés dele. O Padre Pio dizia, eu nem sou digno de tocar
a barra da batina, né, do Dom Orione. Olha só que impressionante. Certo dia, um operário que tinha quebrado um braço no trabalho dirigira-se a Dom Orione para ser curado. Eu não faço milagres, respondeu o futuro santo. Aliás, o Padre Pio dizia sempre a mesma coisa, hein? Olha que coisa impressionante. Entre os santos não existe contradição, né? Alguns, às vezes, veem contradições, vêm e existem, né? Contradições em ensinamentos da igreja, onde, de repente, um papa fala uma coisa, outro papa fala outra, etc, etc. Se todos fossem santos, não teríamos esses problemas. Mas, enfim, não existe contradição entre os santos. Eles dizem, eu não faço milagres, mas há um padre capuchinho que obtém muitas graças com as orações que faz ao Senhor. Contudo, mora muito longe. O operário quis saber o nome do capuchinho e partiu para San Giovanni Rotondo. Encontrou-se com o Padre Pio e contou-lhe que Dom Orione lhe tinha dito. Então Padre Pio respondeu-lhe sorrindo. Bom, se foi Dom Orione que disse, e fez o sinal da cruz sobre o braço quebrado. O operário obteve a cura completa e imediata e voltou de novo à presença de Dom Orione para lhe mostrar o braço e para agradecer. Foi grato. Que bom, eu gosto quando eu vejo gratidão, né? E é o que nós devemos ter com o Santo Padre Pio. Eu acho que todos vocês, muitos de vocês talvez não conhecessem essa história, essa relação do Dom Orione com o Padre Pio, que nunca tinham se visto, mas se conheciam muito bem, né? Foram contemporâneos durante algum tempo, viveram nos mesmos anos, e eu cresceu muito para mim Dom Orione, que eu conhecia muito pouco Dom Orione, mas saber que o Padre Pio tinha devoção por ele e ele devoção pelo Padre Pio, não precisa mais nada, né? Bom, meus amigos, eu me despeço. Não se esqueçam das almas do purgatório. Não se esqueçam. Amanhã o nosso programa vai falar a respeito de São Judas Tadeu, porque é festa de São Judas Tadeu, que é um grande santo da Santa Igreja. O Padre Pio não vai se incomodar que eu amanhã não fale dele, Padre Pio, mas fale de São Judas Tadeu, por causa da festa, da importância do santo, o santo das causas impossíveis, e a quem nós devemos rezar sempre e entregar nas mãos deles essas causas impossíveis. Eu me despeço, deixo todos aí com um lembrete do escapulário do Padre Pio e de Nossa Senhora do Carmo e do Padre Pio, não esqueçam, está acabando mesmo, agora está acabando mesmo. Eu acho que dura uma semana, hein? Bom, e Ave Maria, um por todos, todos por um, principalmente pelas almas do purgatório, né? E a bênção do Santo Padre Pio. Salve Maria, amigos, e até amanhã. Olá, caros amigos, eu queria lembrar vocês de uma coisa maravilhosa. Vocês sabem, a gratidão é a mais frágil da virtude. E nós sabemos como o Padre Pio é grato quando a gente é grato para ele, como ele nos devolve em gratidão. Mas chegou a hora da Associação Angina Fidei fazer um ato de gratidão antes que esse ano termine. Sobretudo que esse aqui é um ano muito especial e eu preciso agradecer a todos aqueles que nos ajudaram ao longo deste ano, ou que começaram agora, mas enfim, com intenção de tocar esse apostolado para frente. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Então, eu pensei num presente. Por quê? Esse aqui é o ano jubilar da Casa de Nossa Senhora de Loreto. Daqui a pouquinho eu vou ler um pouco para vocês. E eu vou mandar de presente a todos os filhos protegidos do Padre Pio. Infelizmente, não vai ser para todos, todos, todos. Mas por causa, como é uma edição de luxo, muito boa, com fotos espetaculares, etc., da Casa de Loreto, muito bem documentado, fotos maravilhosas, um papel de primeira qualidade. Essa edição que está aqui é uma edição especial que está sendo ainda composta, porque nós vamos mandar para todos os filhos protegidos do Padre Pio que colaboram conosco na faixa de R$2 por dia, ou seja, R$60 por mês. Nós vamos mandar esse livro no dia 20 de novembro, portanto, vocês têm até o dia 10 de novembro, dia 15, para aqueles que não estão nessa faixa, telefonarem para o 0800 006 1223,
dizer, olha, eu quero fazer um upgrade, eu quero ser um filho protegido, mas eu quero entrar na faixa dos 60, né? 60 para cima, né? Para ganhar este livro comemorativo do ano jubilar lauretano. E é fantástico isso aqui, porque eu vou ler para vocês, olha, primeiro eu vou ler a dedicatória que tem aqui no livro, ó. Este livro é um presente especial aos membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio da Associação Regina Fidei, por ocasião do ano jubilar lauretano de 2020. É o nosso agradecimento por tudo que tem feito para ajudar e expandir esse apostolado. Embora o Padre Pio nunca tenha visitado a Santa Casa de Loreto, ele a recomendava a muitos de seus dirigidos espirituais. Se eu entrar naquela casa, dizia ele, por um só momento, morrerei de grande emoção, dizia o nosso santo de Pietrelcina. Indicamos essa leitura a todos aqueles que querem se sentir mais próximos da Madonna e do Padre Pio. Que eles lhe abençoem através das palavras aqui escritas e que sua leitura seja uma verdadeira peregrinação no local onde o Verbo se fez carne, em Jesus e Maria, José e Pio. Amém. Este exemplar não pode ser vendido ou comercializado. Nós vamos mandar de presente aos filhos protegidos do Padre Pio. Deve sair no dia 20 de novembro, né? Deve ficar pronta a edição. Isso aqui é um primeiro exemplar que me foi mandado de teste. Está lindo, está tudo aprovado, já aprovamos tudo. E é um presente gratuito do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, daqueles que nos... Eu não posso mandar para todos, infelizmente, indiscriminadamente, porque o preço aqui é muito alto. É papel, é tudo, olha, fotos espetaculares, é uma edição de luxo, papel couché, é uma coisa realmente... Eu vou ler aqui a orelha do livro, vocês vão ficar com muita vontade de ter esse livro aqui. Jubileu lauretano, olha só, por ocasião do centenário da proclamação de Nossa Senhora de Loreto como padroeira dos aviadores e de todos os que viajam de avião, o Papa Francisco concedeu ao santuário italiano um jubileu extraordinário para 2020. Ele foi aberto em 8 de dezembro de 2019 e será encerrado em 10 de dezembro de 2020, festa da transladação à Santa Casa de Nazaré. Ou seja, a casa onde vivia a Sagrada Família, ela foi transladada pelos anjos até a cidade de Loreto. Por isso que Nossa Senhora de Loreto é a padroeira dos aviadores, que voam, né? O Santuário de Loreto abriga a casa de alvenaria de Nossa Senhora, transportada de Nazaré a Loreto entre 1291 e 1296. Segundo documentada a versão devocional e popular, a casa foi transportada pelos anjos. É a casa de Nazaré, onde Maria nasceu, onde ela foi prometida a São José, recebeu o anúncio do arcanjo Gabriel e concebeu no próprio ventre o Filho de Deus. Ela faz memória, portanto, do mistério da encarnação. Olha que lugar espetacular. Eu não conheço a Casa de Loreto, mas não vou demorar para conhecer logo que a pandemia me permitir. Por todos esses motivos, uma indulgência plenária de ano jubilar será concedida aos fiéis que, visitando Loreto no período, atravessem a porta santa do santuário para pedir o dom da conversão a Deus e reavivar a própria devoção filial, mencionando o decreto que a concessão foi estendida, que a concessão foi estendida para as visitas às capelas de aeroportos, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tem uma capela Nossa Senhora, tem lá um nicho, uma capela Nossa Senhora de Loreto, né? Então, foi estendida essa mesma indulgência, está no decreto, foi estendido para as visitas às capelas de aeroportos e de unidades da aeronáutica militar. Olha só, que coisa fantástica. O autor, Federico Catani, é um excelente escritor, ele fez essa obra. Enfim, eu gostaria de ler aqui para vocês tudo que está escrito aqui no livro para que vocês ficassem sabendo qual é o presente. Esse é o presente do ano. Todo ano eu quero dar um presente para vocês. Esse é o presente que nós vamos dar no final do ano de 2020. Ninguém anuncia presente de Natal com tanta antecedência, mas eu quis anunciar para que aqueles que estejam próximos de atingir entrarem nessa categoria possam fazê-lo. É só ligar para o 0800 006 1223 e dizer
para a nossa atendente dizendo, olha, eu quero entrar na categoria de R$ 60 por mês, R$ 2 por dia, né? Porque eu quero ganhar o livro O Milagre da Santa Casa de Loreto. Esse livro é fantástico, ele conta como é que a casa saiu de Nazaré, como é que ela foi levada pelos anjos, como é que ela chegou em Loreto, depois certas características que a casa tem, impressionantes, que comprovam o milagre mesmo, com análise como é que se diz, arqueológica, etc. Olha, é fantástico, é fantástico. Então eu queria que vocês tivessem essa notícia em primeira mão, né? E nós não pudemos, evidentemente, comprar um volume muito maior, porque eu gostaria de distribuir à vontade, mas é o presente nosso que nós vamos dar àqueles que nos ajudaram tanto ao longo deste ano e os que começaram a nos ajudar agora já nessa categoria. Vocês vão dizer, mas e os outros que ajudam há tanto tempo, etc. Vocês vão ter que entender que para nós é complicado, porque, veja, é um livro caro, o envio dele é caro, né? Nós estamos mandando de graça, nós não podemos vender, evidentemente, e não dá para mandar para todo mundo. Se a gente mandar para todo mundo, vai faltar para o apostolado. Eu acho que o que vocês menos querem, mesmo os que não conseguem doar nessa categoria, é que falte recurso para o apostolado do Padre Pio, tá claro? Então tá aí a surpresa deste ano. Não esqueça, dia 20 de novembro, vai ser posto no correio para todo mundo. Eu espero que chegue rápido, né, antes do Natal. E vai chegar dentro do ano jubilar, isso sim, da Santa Casa de Loreto. Era isso, meus amigos, e não percam tempo, façam já o upgrade. Assim vocês já entram na lista e já começam a esperar o livro, tá bom? É rapidinho. Até mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.